Fala galera, tranquilidade na quebrada? Pô, como é que vocês estão? A prova da UERJ foi adiada, então a gente tem que continuar estudando. E estou trazendo agora a prova de 2019 para a gente. Vou começar pelas questões que eu acho mais interessantes, mas se tiverem questões que vocês querem fazer também, me fala. Então, hoje eu estou trazendo para a gente a questão que fala sobre estrutura e geometria química, que é bem interessante. Então, vamos lá. Questão número 4. Vamos pular esse texto e vamos ver a pergunta. Nomeie a geometria da molécula de amônia e aponte, de acordo com a teoria de Lewis, a característica responsável pelo caráter básico dessa substância. Indique também as alterações na pressão e na temperatura do sistema necessárias para aumentar a produção de amônia. Bom, como vocês podem ver, primeira coisa, o texto não tem nada a ver com a questão, né? O texto é só para ser interessante, enquanto que a questão fala sobre a geometria da amônia. Então, a gente podia, de fato, pular o texto. Certo? Então, vamos ver qual é a geometria da amônia. A primeira coisa que a gente tem que ver é quantos elétrons a gente tem na camada de valência do nitrogênio. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que a gente tem na camada de valência do nitrogênio vai mudar a geometria da amônia. Então, o nitrogênio, se você for na tabela periódica e contar a quantidade de elétrons que tem na camada de valência dele, vou colocar aqui, ó, A, você vai contar que nós temos 5, tá? Temos 5 elétrons aí. E aí, quando você vai na amônia, você tem 3 hidrogênios, certo? Então, aqui, ó. Você tem 3 caras desse. O que você vai querer fazer? Você vai querer ligar esses hidrogênios no nitrogênio, certo? Vamos fazer exatamente isso aqui. Vamos colocar um aqui, para a gente fazer uma ligação. Fizemos a ligação. Vamos colocar o outro aqui, fazer outra ligação. Fizemos a ligação. Vamos colocar o outro aqui para fazer a outra ligação. Fizemos a ligação. Certo? Então, se você pegar e olhar aqui a amônia, ela tem que estrutura? Ela tem 3 hidrogênios ligados a ela, certo? Ao nitrogênio, e um par de elétrons sobrando aqui. Não sei se você lembra dessa teoria aqui, ó, chamada VC-pair. É a teoria de ligação dos pares eletrônicos, uma coisa assim. Bom, o que é realmente de fato importante sobre essa teoria é que ela é o seguinte, cara. Você tem, quando você faz uma ligação química, você tem 2 elétrons que estão aqui, ó, sobrevoando aqui, voando dentro dessa ligação, certo? Eles estão ali dentro formando essa ligação. Enquanto que você tem 2 outros elétrons que estão aqui e 2 outros que estão aqui. Você se lembra, os elétrons têm carga negativa, certo? Então, eles se repelem, tá? Então, o que vai acontecer? Os elétrons dessas ligações vão se repelir, certo? Eles estão se repelindo. Eles vão querer ficar afastados uns dos outros, certo? Então, eles vão ficar o mais afastados possível. O que acontece? A gente tem também esse outro par de elétrons aqui que não está ligando com ninguém, mas ele é um par de elétrons também, certo? Que está formando um orbital. Quando eu falo que está formando um orbital, eu estou dizendo que está fazendo um orbital sp3, certo? Se você não se lembra o que é um orbital sp3, volta na parte de hibridação, que você vai entender o que é. A hibridação é basicamente, por alto, uma forma dos elétrons se afastarem o máximo possível uns dos outros, certo? E por conta disso, você vai abaixar a energia da sua molécula. Então, você tem a amônia com essa geometria aqui, ó, com esses pares eletrônicos se afastando o máximo possível. Se você parar para perceber e imaginar na sua mente como é que está a amônia nesse momento aqui, ó, você tem um balão para cima, que é esse par de elétrons não ligantes, e 3 para baixo, para os lados, certo? Dessa forma, a amônia vai se afastar o máximo possível. Vou usar um exemplo aqui com as canetas. Imagina que esses aqui, ó, essa caneta aqui é o par de elétrons não ligante, ela está para cima. Enquanto que esses aqui, ó, são os pares de elétron ligantes, que estão nos hidrogênios, que estão para baixo, certo? Dessa forma aqui, imagina isso. Você tem os pares eletrônicos se afastando o máximo possível. Então, essa é a geometria da amônia. Só que o que acontece? Aqui, a gente não tem ninguém ligando ao hidrogênio, ao nitrogênio, certo? Então, não está formando tipo uma pirâmide? Exatamente. Está formando uma pirâmide. Então, a geometria desse troço é piramidal. Beleza? Então, a geometria é piramidal. Show de bola. Vamos à próxima pergunta. De acordo com a teoria de Lewis, característica responsável pelo caráter básico da substância. Então, vamos lá. O que quer dizer que uma substância tem caráter básico? Estranhamente,
uma substância ter caráter básico quer dizer que ela consegue se ligar a um ácido, né? Isso é a teoria de Bronsted-Lowry. Ou, por outro lado, pela teoria de Lewis, quer dizer que ela tem um par de elétrons sobressalente que faz ela conseguir se ligar com outra substância ácida, certo? Que falta elétrons. Então, basicamente, de acordo com Lewis, uma substância básica é uma substância que tem elétrons sobrando. Base tem elétrons sobrando, enquanto que um ácido tem deficiência de elétrons, tá bom? Então, uma base, de acordo com Lewis, igual a elétrons sobrando, tá bom? Esses elétrons sobrando, o que isso quer dizer quando eu falo que tem elétrons sobrando? Quer dizer uma coisa muito simples, quer dizer que ela tem um par eletrônico solto, par de elétrons não ligante, certo? Por quê? Porque esse par de elétrons vai poder fazer uma ligação com alguma outra coisa que tem uma deficiência de elétrons, certo? É que nem você ter, por exemplo, um par de tênis extra que você empresta para um amigo teu que não tem tênis. O amigo que não tem tênis é um ácido e você que tem um par extra é a base, tá bom? Então, vamos lá. A última parte indica também as alterações na pressão e na temperatura do sistema necessárias para aumentar a produção de amônia. Essa pergunta é extremamente interessante e ela tem implicações práticas na química monstruosas. Esse sistema aqui que você está vendo, N2 mais 3H2, é um sistema conhecido como, é um meio de produção de amônia chamado processo Haber-Bosch. Esse processo de produção de amônia aqui foi responsável por alterar a economia europeia e mundial, certo? Por aumentar a produção de comida, porque a amônia que é produzida dessa forma até hoje, ela é utilizada como fertilizante e permite que você produza uma quantidade muito maior de plantas, certo? Então, tipo, um negócio que no final realmente alterou a economia mundial. Isso aí nos anos 1800 e pouco, mais ou menos. Tá, então, ele fala de alterações na pressão e na temperatura do sistema necessárias para aumentar a produção de amônia. Bom, gente, o que é isso daqui? Essa é uma questão de equilíbrio químico. Como é que você altera o equilíbrio para ele ir para a direita, certo? O que você tem na direita? Você tem 2 mols de gás, certo? 2 mols de gás. Enquanto que na esquerda você tem 4 mols de gás. Isso quer dizer que os reagentes, eles têm um volume muito maior do que o produto. O que você faz, então? Você comprime os reagentes, porque eles vão tender a virar o produto. Tá? É isso que o equilíbrio químico diz. Quando você empurra ele numa direção, ele vai na direção contrária. Então, tipo assim, se você pega e reduz o volume do sistema, você vai fazer ele andar na direção que tem o menor volume. Tá? Então, você vai pegar e botar pressão nesse sistema para você reduzir esse volume. Uma grande, grande, grande pressão. Certo? Temperatura. Você está vendo que essa reação aqui é exotérmica, ela tem ΔH menor do que zero. Isso quer dizer que ela libera calor, certo? Como ela libera calor, para que você faça com que ela ande em direção aos produtos, o que você vai fazer? Você vai tirar calor, certo? Por quê? Porque o sistema químico, ele, para se manter em equilíbrio, ele vai tender a gerar calor. Então, você tira calor e ele tende a gerar calor, certo? Você bota pressão, ele tende a se comprimir. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar, você vai encontrar um ponto comum entre pressão e temperatura, certo? Que você vai ter a maior produção de amônia possível. Então, vamos colocar aqui a resposta, resumindo as duas coisas. E aí, ele, no gabarito, faz uma resposta bem sucinta, mas não sei se é muito legal fazer uma resposta muito sucinta. Alta pressão. Por quê? Mol, reagente maior do que mol, produto. Aqui, ó, é importante que os dois são gasosos, tá? E qual é a outra parte que é interessante a gente... não vai sobrar espaço. Tudo bem. Retirar temperatura. Por quê? Porque a reação é exotérmica.
Certo? Eu sei que essa resposta que eu dei para vocês aqui não é a resposta que você vai colocar e escrever na prova, mas esse é o pensamento por trás da questão. Então, você tem que dar uma treinada aí, como é que você vai escrever essa resposta. O gabarito não te ajuda muito com isso, porque ele é extremamente sucinto, como eu disse, certo? Mas essas aqui são as nossas 3 respostas. Eu vou mostrar o gabarito para vocês. E aqui, peraí. Olha só, gabarito. Geometria piramidal. Característica. Par de elétrons não ligantes disponível. Exatamente. Alterações, aumentar a pressão, diminuir a temperatura. É exatamente o que a gente escreveu, só que você vai ter que escrever uma coisa um pouquinho maior. Tá bom? Então, galera, é isso. Espero que vocês continuem estudando, não percam a motivação, porque da mesma forma que é um saco que a prova tenha sido adiada, é também muito bom o fato de que menos pessoas vão fazer a prova. Então, é uma oportunidade que pode mudar a tua vida, tu fazer essa prova bem. Tá bom? Então, um beijo, continue estudando.